Bom, senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso seminário, nós vamos ter agora a participação da doutora Gislene Maia de Macedo, que é da Universidade Federal do Ceará. É uma pessoa que faz parte da história do nosso estado também. Ela já residiu aqui em Campo Grande, foi já, inclusive, presidente nossa do CRP 14 nos anos de 2004 e 2005. Né? E ela nos atendeu também, gentilmente, está rodando o Brasil em vários seminários, já foi conselheira do Conselho Federal de Psicologia, nas câmaras temáticas do CONTRAN, né? Tem uma larga experiência, mestrado na Universidade de Manchester, da Inglaterra, doutorado pela USP, foi também aluna do professor Renier, né? E foi orientanda dele no doutorado, e ela vai trabalhar conosco. Temos a grata satisfação de tê-la aqui conosco. Assim como agradeci Fabiano, muito obrigado pela gentileza de retornar aqui a Mato Grosso do Sul, né, trazer um pouco da sua experiência para nós. A gente sabe que tem um monte de seminário por aí, o pessoal, todo mundo convidando, pela prioridade, pelo carinho de nos atender aqui. Muito obrigado. Gente, bom dia. Quase tarde, né? Vocês me desculpem o atraso, mas como eu estou realmente fazendo um tour por causa desse seminário, de ontem para hoje a minha garganta ficou muito ruim mesmo. Eu tive uma noite difícil, assim. E aí tive que ficar meio que repousando para poder conseguir falar. Felizmente, extrato de própolis me tira de qualquer sufoco. E aí eu estou aqui agora. Eu quero agradecer imensamente o convite do CRP 14. O retorno a Campo Grande, faz 7 anos que eu fui embora daqui. Trabalhei junto com a professora Solange, com o professor Renier na UCDB. Na época, o Renan ainda era aluno do curso de psicologia de lá, era o Renanzinho. E a gente era Renanzinho, era essa criança aqui, era Renanzinho. Era o Renanzinho. E a gente viveu muita coisa juntos, né? Fizemos muita história dentro e fora do sistema conselhos de psicologia, né? Mas sempre numa perspectiva de ampliação da psicologia, do desenvolvimento dela, da crítica a ela, do fortalecimento também. Então, é uma grande emoção estar aqui hoje, né? Depois desses 7 anos longe daqui. Eu tenho esse péssimo hábito de ir embora e não voltar nunca, mas infelizmente tem alguém que chama, né? E aí eu vim. Bom, gente, o meu tema, ficou esse tema assim, meio assim, nesse seminário, né? De forma geral, em todos por onde eu tenho passado nos conselhos, parece que é um momento de pausa. Pausa entre tensões que a psicologia do trânsito vive há muitos anos no Brasil. Há muitos anos. Presenciei inúmeros processos de discussão, a começar do momento onde o Conselho, de fato, toma para si essa questão e preocupação, junto com os psicólogos da área, né? Na virada do Código de Trânsito, do novo Código de Trânsito brasileiro, e quando, em 99, nós fizemos o Fórum Nacional de Psicologia do Trânsito. Foi a partir dali que eu comecei a me envolver mais com o trabalho político dessa área, né? E, a partir disso, nós inventamos e criamos muitas coisas. E parte delas também aconteceu aqui, como foi o caso do 6º Congresso Brasileiro de Psicologia do Trânsito, que há muitos anos não acontecia mais essa edição. E em 2004 nós ressuscitamos o congresso e fizemos, né, ele aqui em Campo Grande. Trouxemos gente do Brasil inteiro para discutir a questão da psicologia do trânsito e também alargar os seus horizontes quando nós ainda falávamos de circulação humana, que depois, em pouquíssimo tempo, nós transformamos isso em mobilidade, não só numa palavra, mas num significante mais adensado e mais próximo do que a psicologia poderia e acho que pode fazer nesse campo de atuação.
O que é isso, né? O que é isso? A minha tese de doutorado foi feita na USP, foi nessa área. Na época, eu estudei estudo comportamento do motorista no trânsito da cidade de São Paulo, mas um título super grande. Em resumo, é isso. E foi uma tese bastante quantitativa, 500 questionários, tradução não sei de quê, um negócio todo complexo. Mas, no final, a conclusão mais preciosa desse trabalho foi justamente em relação à mobilidade, que foi um fator que eu identifiquei na análise estatística dos dados, que não estava previsto de acontecer ali. Eu já havia me envolvido suficientemente com esse tema na época do doutorado, e aí foi um pulo para aprofundar as discussões que já existiam mundo afora. E aí nos aproximamos de circulação humana por toda uma aproximação, inclusive, com as linguagens da engenharia de trânsito, de tráfego, de transportes, que é como se chama, né? E aí adensamos mais, aprofundamos mais, até mesmo descobrir que esse termo circulação é uma sua relação muito biologista e com essa dimensão do corpo físico ainda não poderia traduzir a riqueza de significados do que significa mesmo, né, esse entre espaços que nós ocupamos. Mais do que a ocupação de um lugar, a ocupação no entre espaços. Por isso que, nessa discussão, acabou ganhando, digamos assim, no bom sentido, né? Não ganhando não a competição, mas acabou se firmando melhor o termo mobilidade, e daqui a pouco eu explico por que é que eu insisto em chamar de humana e não de urbana. Porque é que eu acho que, e acredito que a psicologia não precisa temer criar termos novos quando ela sabe se sustentar nos seus pilares de paradigma e de ideologia, né? A gente não deve temer isso. Bom, para começar, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, que é uma cidade do interior do estado. E quando eu cheguei lá, assim, a cidade crescendo muito rapidamente, também os problemas de trânsito já assustadores, de fato, e eu resolvi abrir alguns projetos de extensão e de pesquisa em Sobral, que acabaram se tornando grandes referenciais, inclusive para fortalecer os argumentos que eu tenho construído ao longo dos anos, né? E, dessa vez, me juntei aos alunos do curso de psicologia e a algumas pessoas da própria cidade, da área de audiovisual, para incorporar o trabalho de pesquisa e de extensão. E nós finalizamos, depois de 3 anos de coleta de imagens, nós finalizamos um curta-metragem de 11 minutos, que se chama Poéticas do Movimento. Ele é resultado de um projeto de extensão que se chama A Estrada de Quem Vê Passar, Subjetividades em Trânsito, que nós chamamos carinhosamente de Projeto Estrada, e dentro dele tem uma série de outros projetos, e aí a gente foi tocando. Uma das frentes era o desenvolvimento de trabalho vinculado à antropologia visual, como forma de se aproximar do campo, né, e de exercitar uma psicologia a partir da etnografia também, por isso a aproximação com a antropologia. E então nós desenvolvemos esse material, que não é meu, é de 13 pessoas, vocês vão ver aí nos créditos, entre eles alunos e pessoas da cidade, com o apoio também da Secretaria de Cultura do município e de uma outra universidade. A gente se juntou e fez esse trabalho, né? Ele é um trabalho feito sem nenhum recurso externo, ele é uma produção realmente independente e é fruto do que nós entendemos naquela época sobre o que seria, então, pensar a dimensão humana em relação à mobilidade. Então, eu vou passar e depois a gente conversa um pouquinho.
nem cigana, nem nômade, nem nada. Só o movimento de lugares e estradas. Minha vida seguiu viagem. Tomei gosto pela sensação de descobrir ruas e rostos, descampados bons para brincadeiras, rios e barragens, árvores magrelas, mangueiras frondosas, e aquela poeira de estrada assanhada pelo vai e vem dos paus de arara, pelo vento seco dos sertões. Lembro dos buracos, freadas bruscas, tudo sentido de olhos fechados, numa brincadeira de memorizar distâncias. E o movimento se fez presente em curvas, vozes e imagens. E a trama que o movimento faz, meio a ermo, meios termos, sobremaneiras, sobram entradas, vieses, confluências, passagens, ficagens, movimento. Barulhos, rodas gastas. Pessoas confusas, carcaças. Entranhas corridas, vidas batidas. Sob o céu infinito, anônimas latas. E o que nos faz movimento? Desafio, corridos, baldios. Leva, traz, volta fugaz. Labuta algoz, repete inteiro, dócil e feroz. Arrisca suspiro sem dó, sustenido. Entrega poeira, sem lenda rasteira. Faz volta moído, corpo bambo, cansado, inutilmente esgotado em si, mesmado, para sempre encontrado entre eiras e beiras. Quero descer o vidro. Essa mania de olhar e querer realmente enxergar quem somos quando saímos de nossas casas, deslocamos mais do que as coisas carregadas, nossas inúmeras vontades guardadas. Uma certa longura da gente, dos outros seres viventes, ali do lado e ao mesmo tempo tão alargados, no presente e nos nossos bocados. O sol que desafia nosso fôlego, o desejo de ir, nem sempre o de chegar. Suspensão do entre-espaço cadente. Eu daqui, sinceramente, não sei bem aonde ir. Vejo repetir rituais cotidianos, acordar, trabalhar, estudar, passear. Que é isso que nos faz movimento? Olho fora, desejo lento e a cadência suave dos nossos verdadeiros momentos.
Águas do outro mundo, pergunto pra onde vais, mas você não me responde, só vai, só vai. Água desta terra agora caudaloso rio, rio dos veios da terra que jorra pro mar. Ah, 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 ah. Vês o céu azul, azul da cor do mar, mas o mar que tu procuras tão longe está. Este céu cheio de nuvens, tão breve vai ser teu. Delicada força que Deus lhe deu. Ê, 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 Existo, um lugar, não lugar. Existe, um ser de estar. Duvido do que afirma constante, que o ponto é a partida do instante. Descubro no entremeado lancinante que motores bruscos parecem tornar a vida pulsante. Mas na mesma fantasia absurda, vejo distâncias encurtadas e pessoas cada vez mais caladas. Ou se falam, postam na arquitetura amorfa do espaço imaginados pedaços, retalhos e uma penca trilhada de percalços. E há, talvez, a casa, o tal ponto, suposto lugar, onde se chega, fica, futrica e torna de novo a viajar. Eu vejo como tem vida. Cada espaço, em cada lugarzinho desse de Sobral, do Ceará, do mundo, do Brasil. Eu acho que isso é um pouco do que a arte traz pra gente. Pegar esse cotidiano e extrair dele algo que a gente não percebia antes. Mas cada um que vê vai enxergar com um olhar diferente. Parece uma dança, né? É uma dança, né? É uma maneira de dançar, né? Trans. Bom, então, eu falei para o Renan que eu estava com vontade tão grande de subverter o espaço, sabe? Eu tenho um problema
com coisas assim muito arranjadinhas. A gente está muito habituado, né, a isso. Por mais que a gente fale que isso está batido, mas a gente continua reproduzindo a mesma forma de estar nos lugares, que é essa maneira conformada do corpo ficar sentado, um atrás do outro, alguém na frente, dizendo uma coisa que parece que sabe mais do que a gente, e eu não acredito nisso. Então, eu vou fazer a proposta mesmo assim, tá? Se vocês disserem, não quero, eu vou insistir, mas eu vou fazer essa proposta. Eu queria muito que a gente alterasse um pouco a configuração dessa sala e dessa forma de estarmos sentados nesse espaço. Eu não vou dizer como eu quero, porque aí seria como eu quero. Mas eu gostaria muito que a gente encontrasse uma outra saída para estar nessa sala, nesse momento, de forma que a gente se visse mais, de forma que a gente se sentisse mais todos dentro de um determinado desse espaço, né, de uma forma conjunta. Ou seja, eu convido vocês a se mexerem um pouco e arrumarem isso de outro jeito, que seja mais agradável e confortável para todo mundo. Eu vou me mexer, eu falei que eu ia e eu vou. Bom, gente, eu preciso me reinventar sempre. Acabei de ser cumprimentada aqui pela Cecília, que assistiu o seminário em Presidente Prudente, né, em São Paulo. Eu estava lá no CRP 06, sábado passado, há uma semana atrás. Aí eles retransmitiram e ela assistiu, mas já não foi igual, né, Cecília? Eu tenho que reinventar, porque vai que tem um tanto de gente assistindo igual, né? Aí vou ficar mal para mim. Então, eu procuro inventar mesmo. Mas agradecida, viu, por terem topado a gente fazer outra coisa ao invés do mesmo. Como é que vocês estão se sentindo agora? Tá ruim? Tem alguém que está achando ruim, assim, que não, é melhor do outro jeito? Não, tá bom? Pois é, né? E por que a gente não faz as coisas como a gente gostaria que elas fossem feitas, né? A gente tende a se habituar, a se conformar ao que já está pré-determinado. Então, o fato de entrar na sala, encontrar as cadeiras dentro de uma certa ordem, porque assim a conformação, tive até que atrapalhar aqui um pouquinho o layout da filmagem, mas assim, eu digo, olha, desculpa, ele até disse, deu uma prévia, procura ficar assim, né, de um jeito que eu disse, desculpa, mas eu vou me mexer. Né? E ele foi compreendendo e se adaptando também a isso. Então, quando a gente se mexe, as coisas ao nosso redor, elas mudam de configuração. E quem é que faz essa mudança de configuração? Somos nós. Então, existem diversas formas da gente se reconfigurar no espaço. Existe aquela pré-determinada, existem aquelas que são mais usuais. A gente poderia ter brincado, ter feito um triângulo aqui, poderia ter feito um quadrado diferente, poderia ter feito ficar todo mundo sentado no chão. Eu não disse como eu gostaria, vocês tomaram a dianteira. Essa é uma forma padrão de quando a gente fala em mudar a configuração do espaço, entende-se, já que somos psicólogos e psicólogas, entende-se que é uma roda, claro, imagina, a gente aprendeu lá, né, que a gente tem que fazer uma roda. Mas poderia ser de outro jeito, de inúmeras formas. Então, o que eu gostaria de propor hoje na nossa conversa, porque eu não gostaria de falar apenas, que a gente encontrasse, olhasse para essa temática que eu tenho trabalhado já há muitos anos, com muitas outras pessoas, não só você, viu, Cecília? Tem muita gente que pensa mais nessa linha. É uma proposta de ver mesmo, de reconfiguração da nossa forma de olhar e da nossa forma de conceber psicologia. E falo psicologia mesmo, né? Embora seja tão antiga a discussão de espaço na psicologia, Kurt Lewin, lá atrás, já falava disso, campo vital, aquelas coisas, percepção de si, do outro, espaço de si, espaço do outro. Então, assim, essa coisa já está tão, né, batida. Quem estuda fenomenologia, o Merleau-Ponty, fala tanto disso.
O pessoal da Gestalt também, né? Não a Gestalt terapia, mas a Gestalt fala o tempo todo disso, figura e fundo, como é que é a forma. No entanto, parece que ao longo do tempo, na formação e no exercício profissional, a psicologia esquece desse pequeno detalhe. E aí vai a minha primeira observação em relação a isso. A psicologia é sempre de um tanto de coisa, é do desenvolvimento, é da saúde, é do trabalho, é do não sei o quê, é do trânsito. E eu sempre me pergunto por que é que ela não se assume prioritariamente como uma psicologia que cuida e olha, está atenta, preocupada com a dimensão humana. Parece que isso realmente está em segundo lugar. Primeiro é uma psicologia das coisas, e dentro das coisas estão as dimensões humanas. Então, eu me incomodo bastante com isso. E, por isso, a proposta hoje, embora a temática seja mobilidade urbana, políticas públicas e novas práticas, né, a minha proposta é que a gente discuta a importância do cuidado com a dimensão humana e pensar a mobilidade dependendo disso, e não o contrário. Tá? Antes de passar adiante, eu queria só ouvir um pouquinho como é que vocês assistiram ao filme. O que é que vocês perceberam? O que chamou a atenção? O que é que vocês acham que tem ali? Isso é psicologia? Faz parte do nosso trabalho? Fazer um filme? O que é que vocês acham? Estou falando que, em relação do filme, lá a gente vê o movimento desordenado, né, o comportamento, aí que você fala mobilidade humana, né, porque tudo está relacionado ao ser humano. É isso que eu vi. E aí, quando vem aquele lago, né, aquele do barco, a gente vê o quanto que é tranquilo, melhorzinho, né? E uma coisa que a gente tem que trabalhar mesmo é que essa visão crítica, como nós somos psicólogos, especialistas em psicologia do trânsito, tentar fazer alguma coisa também. Igual, eu te admiro muito, Gislene, não te conheço, mas eu li muitos artigos seus também, tá? E eu vejo o trabalho que você, o Renê e o Fabiano, que eu também não conhecia, outros também, a Solange, também a Vera Neide, o trabalho incansável, tá? Estão de parabéns. Alguém mais gostaria de falar? Eu vou levar o microfone, né, porque está gravando, então vai ficar para a eternidade, ou pelo menos para a posteridade. Bom dia a todos os colegas. O que eu observei assim nesse vídeo é o movimento humano no espaço de sobrevivência. Acho que nós precisamos, né, nós psicólogos do trânsito, nós precisamos ter esse olhar. Porque todas as pessoas que saem de manhã para trabalhar, elas perpassam pelo trânsito, que voltam para casa, que vai para a escola. Então, é um outro espaço que nós temos, é um segmento do nosso espaço, casa, escola, trabalho. E essas pessoas, cada um com a sua história de vida, com a sua realidade, com a sua cultura, interagindo no mesmo espaço. E essa confusão. Porque, além, né, das pessoas, existem outros elementos, como animais, que vimos ali no vídeo. Né? Bem interessante, eu gostei. Alguém mais? É bom que eu fico fazendo exercício, vai ser ótimo. O que mais me chamou a atenção no vídeo foi a maneira com que foi feito o registro, a câmera, esse olhar próximo, esse olhar com cuidado entre todas as pessoas que fazem parte desse trânsito. Tinha até um cadeirante, os animais, as pessoas. E eu acho isso importante, porque a gente trabalha com o trânsito, mas é exatamente isso que você colocou, até chamou a atenção. As pessoas, né? As necessidades, todo esse foco que mudou. Esse vídeo é muito interessante. Ele mostra o trânsito de uma maneira totalmente diferente. Que é assim que a gente tem que começar a olhar, para cuidar mais. Né?
Alguém mais? Eu estou achando ótimo, mas vocês podiam ficar atentos ao que cada um também está dizendo, porque uma vez que tem uma proposta de elaborar um documento escrito, né, que esse documento também realmente possa fazer a diferença, não seja a mesma coisa que todas as outras seminários há trocentos anos na psicologia dizem. Tem que melhorar, não sei o quê, tem que melhorar. Vamos pensar algo novo, eu acho que tem as falas estão indo nessa direção. Vocês podiam fazer esse registro para o final do seminário. Quem foi? Desculpa. Ela falou do cadeirante. Eu pensei o seguinte, que ali mostra o ser humano se adaptando ao trânsito. E a barquinha é a única que estava tendo o seu rumo certo. Fazia o rumo que queria. Esse é o erro, né? Nós temos que fazer com que o trânsito se adapte ao ser humano, e não o que se viu. Legal, Marta. E aí, pensando isso, né? Se a gente tem que ver o contrário, se é de outro jeito que a gente vai ver, se não é como é que nós nos adaptamos ao trânsito, mas como é que a mobilidade pode ser pensada para as pessoas, a gente começar a pensar, tá, e o que é que a psicologia tem a ver com isso? Como é que o meu trabalho pode promover isso? Pode questionar isso, pode descobrir o que é isso. Eu acho que essas são questões para a nossa categoria como um todo. Não me perguntem como se eu tivesse a resposta, porque eu estou experimentando há muitos anos e quero continuar fazendo isso. Então, eu só posso dizer daquilo que eu tenho experimentado na academia e também na prática. Mas cada um aqui pode construir inúmeras outras formas de fazer esse trabalho. Alguém mais? Tenham medo, não. Pode falar. Esse é o espaço mesmo. Depois a gente vai juntar, eu vou juntar as coisas que eu preparei e vocês vão ver que a gente está no mesmo fluxo. Alguém mais gostaria de ou contestar, pensar algo diferente disso? A Cecília. Como você fez aqui na sala, eu acredito que esse vídeo é bem isso. É fazer com que nós olhamos o nosso ponto de estagnação. No momento que fez as pessoas, aquelas pessoas que foram protagonistas, creio eu, que tiveram essa reflexão, quando elas se viram, a forma como elas estavam e o que pode mudar. E eu vejo que isso a gente pode usar no trânsito. Não só apenas avaliação de trânsito. Quando se fala do papel do psicólogo no trânsito, esse vídeo veio bem a calhar, dizendo assim, olha, a gente pode mudar, a gente pode transformar. Como? Fazendo as pessoas refletir na sua mobilidade. Eu penso assim.